A paz do Senhor, irmãos. Amém, glória a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu falar com o meu parceiro Cris aqui. O Cris aí, o Cris aqui. Não é não? Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 e 38. 1 Reis, capítulo 18, 37 e 38. E eu quero aqui desde já compartilhar algo com vocês também. Há uns 4 ou 5 meses atrás, estávamos em um domingo almoçando na minha sogra. E de repente nós conversando ali, todo mundo adulto ali conversando, e viu que as crianças estavam brincando e o Bernardo gosta de fazer um barulho. E de repente ele se quietou. E a Karina olhou para o Bernardo tinha se afogado com um pedaço de frango. E ele estava já sufocado, molinho, já ficando mole. Ela deu um grito, eu saí correndo, fui lá e aquele instinto de pai, né, Gleick? Já fiz aquele movimento rápido e aí ele soltou para fora e voltou a respirar novamente. Aleluia, obrigado pelo glória a Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que não vai ser diferente na tua vida nesse dia de hoje. Deus falou comigo, Ele trouxe você aqui. Deus vai apertar você nessa noite para tirar para fora o que estava te matando, o que estava te sufocando, para voltar a dar vida a você novamente. Eu vou repetir, Deus vai apertar você nessa noite para tirar o que estava trazendo morte sobre a tua vida, para trazer vida novamente sobre você. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Aleluia. Cadê os irmãos da teologia aí? Vamos lá? E a palavra do Senhor diz assim: responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. 38. Próximo. Então o fogo do Senhor caiu do céu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós lançamos a semente aqui nessa noite, Senhor. Pai, não temos dúvida que há uma movimentação no reino espiritual, Senhor. Mas maior é o Senhor, maior é o que está em nós, o Deus a qual nós adoramos, a qual nós louvamos, Senhor. Pai, coloca a vida de cada um aqui neste lugar diante de Ti, coloca a nossa vida diante de Ti nessa noite, Senhor, porque, Senhor, nós não temos dúvidas que altares serão quebrados nessa noite, mas altares do Senhor serão restaurados nessa noite, neste lugar. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, à medida que a palavra for lançando, Senhor, vai trabalhando ao coração, a mente de cada um dos seus filhos, cativa a mente de cada um a Ti nessa noite, Senhor, para que eles possam, Senhor, desfrutar da Tua palavra, da Tua presença, e o que o Senhor irá fazer neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Desde já nós repreendemos todo o mal, todo o levante do inferno, toda a fúria das trevas, contra cada vida, cada família aqui representada, e acampa Teus anjos neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida que há uma movimentação nos céus nessa noite. Eu estava falando com a Karina, hoje à tarde aconteceu algo no momento que eu estava num tempo com Deus, junto com o Bernardo, que eu falei assim, os céus, o inferno sabe o que o Senhor vai fazer nessa noite, porque eu falei com a Karina, pessoas de, não sei se era candomblé, se era macumba, se era satanista, veio acessar o meu Instagram, irmãos, veio aceitar no meu Instagram, e foi nítido. Eu falei, amor, aqui nós não temos pacto com as trevas, e já tirei na hora. Então eu não tenho dúvida que o inferno está querendo bisbilhotar, está movimentando para que não aconteça o que o Senhor vai fazer nessa noite. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que o Senhor vai fazer, Ele já fez aqui neste lugar.
Aleluia. E eu quero compartilhar com vocês a palavra aqui, como nós estamos nessa campanha de altares, e hoje é o encerramento dessa campanha. Eu não tenho dúvida que muitos altares já foram quebrados e reconstruídos ao Senhor durante todas as ministrações que o pastor Henrique veio, o pastor Evair, o pastor André, o pastor Bonfim, a pastora Karina, que todos que ministraram aqui nesse altar sobre altares. E a passagem nós vamos ver literalmente sobre a passagem de Elias, onde Elias procura Obadias e fala para ele: Obadias, procure Acabe e fale para ele se reunir comigo no Monte Carmelo, junto com os seus profetas. E olha a ousadia de Elias, irmãos. Por quê? Porque Acabe, ele tinha 450 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá. Então ele estava confrontando não somente o rei de Israel, não somente Jezabel, que era a esposa de Acabe, mas 900 profetas de deuses pagãos. Mas por que ele estava confrontando? Porque Israel havia se corrompido. Israel estava adorando deuses pagãos, tinham abandonado o seu Deus, aquele a qual desde o início tem cuidado do povo de Israel. Por quê? Porque Acabe casa com Jezabel e aí a coisa descamba. O interessante é que quando eles se reúnem ali no monte, Elias pede para que eles tragam as oferendas, que trouxesse os novilhos, e ele diz assim ainda: olha, escolha vocês qual vocês querem, e faça o que vocês vão fazer, e eu vou fazer com o que eu tenho que fazer. E assim como já foi ministrado, muitos de vocês já sabem da história, aonde os profetas de Baal começam a gritar, a chamar Baal, e Elias começa a zombar deles. É onde Elias fala: olha, eu acho que o seu Deus está dormindo. Talvez ele deu uma saída, ele deve estar passeando. Então você vê, e a ponto que eles começam a se cortar para chamar a atenção. Por quê? Porque o grande desafio de Elias, que ele fala: olha, é o seguinte, nós vamos montar 2 altares, porém não vamos colocar fogo. Por quê? Porque o fogo vai descer do céu. O Deus que mandar o fogo sobre o holocausto a qual nós colocarmos, esse é o Deus verdadeiro que nós iremos adorar. Então nós vemos ali os profetas de Baal, de Azerá, se mutilando, gritando, e o tempo passando, e nada de fogo, e nada de fogo, e nada de fogo. Sabe o que é interessante, irmãos? Interessante que quando nós olhamos essa passagem, nós vamos ver 2 altares. E olha que interessante, os altares. Os 2 altares, Gleick, tinha lenha. Os 2 altares, pastor André, tinha novilho. Os 2 altares tinha altar Francisco. Os 2 altares Bonfim era igual. Então a gente vê que os altares dos deuses pagãos era igual o altar de Deus. E sabe o que é interessante? Que hoje nós olhamos muitos altares pagãos que acabam entrando dentro dos lares, dentro da igreja, e as pessoas hoje não percebem. Mas irmão Cris, como assim? Porque quando nós olhamos os deuses que eles adoravam naquele tempo, que era o Deus Baal e Deus Azera, nós vemos aqui que eram deuses a qual representava algo. Quando nós falamos de Deus Baal era Deus do trovão, Deus do fogo, Deus da chuva, Deus do poder. E sabe o que eu vejo às vezes, irmãos? Nós vemos dentro da própria igreja pessoas que às vezes não estão em busca da presença de Deus, não estão em busca da palavra de Deus, mas estão em busca do poder. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz: manifestai o poder e manifeste o poder a uns aos outros. Não, a Bíblia vai dizer: ide, pregai o evangelho. As pessoas estão querendo poder, para quê? Poder é bom? Sim, faz parte, é a capacitação da igreja,
Mas eu não posso focar o poder, sabe por quê? Olha que interessante, quando Deus tem uma visão lá de cima para a terra e olha para nós, Gleick, Ele não olha assim para mim, deixa eu ver o poder do Gleick, deixa eu ver o poder do Denilson. Não. Sabe o que Ele faz, tia Madalena? Deixa eu olhar se tem caráter na tia Madalena. Deus não está atrás de homens que têm dons, porque o dom foi Ele quem deu. Deus está atrás de pessoas que têm o caráter na terra, para fazer a manifestação dos céus, que os filhos manifestem na terra. E quando nós olhamos para Azerá, Azerá era Deus da fertilidade, aonde reinava naquele tempo a prostituição. Sabe como que era? Se o povo de Israel quisesse fazer uma oferenda, né, uma oferta no altar, ela poderia ter uma relação fora do casamento, dentro do templo. Aquilo podia, não era traição, porque era uma adoração ao Deus Azera, que era o que reinava a prostituição. Quantos irmãos nós temos visto caindo na prostituição, irmãos? Internet, televisão, você sabe do que eu estou falando, não convém falar aqui. E esses deuses, Israel, eles queimavam incenso, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar, e caso suas preces não fossem atendidas, cortavam até o sangue jorrar, para que de forma a conseguir a compaixão de Baal. Era assim que eles faziam. É por isso que os profetas começam a se mutilar, quando eles não ouvem a resposta de Baal, porque eles queriam a compaixão de Baal. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia também nos fala de outros deuses, irmãos. Em 1 Reis 11:7, nós vamos ver um personagem que foi o homem mais sábio da Bíblia. Quando nós vemos 1 Reis 11:7, nós vemos Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, a qual ele tem suas mulheres, porém, ele faz altar a outros deuses. Qual deuses? Quemós, Moloque, e Deus dos Moabitas, Deus dos Filisteus e Deus dos amorreus. Mas o que esses deuses fazem? Quemós, ele era um deus onde eles sacrificavam vida, sacrificavam crianças. O rei Moabe, em uma das suas lutas contra o povo de Israel, para se dar bem, para ele vencer, ele pega o filho dele mais velho, que era sucessor do trono, e sacrifica ele na beira do muro diante do povo, para que ele vencesse a guerra. Ele entregava o filho dele a todo qualquer custo, somente para se dar bem, para vencer e alcançar o objetivo dele. E sabe o que o Senhor tem falado comigo? Que às vezes, irmãos, nós como cristãos, sacrificamos nossa família. Ah, mas como, irmão Christian? Você faz para os de fora o que você não faz na tua casa. Você cuida de filhos espirituais e não cuida do teu filho em casa. Sabe aquele ditado? Melhor eu ficar na igreja, porque lá meu pai é uma pessoa, aqui em casa meu pai é outra. Sacrificar a família, sacrificar os filhos, para satisfazer a vontade do outro e se sair bem na cena, para dizer que é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas como está a tua casa? Nosso primeiro ministério é a nossa casa, irmãos. São a herança do Senhor, que o Senhor te entregou em tuas mãos. A outra coisa que nós vemos aqui, a qual ele fala aqui, sobre deuses que foram levantados, outros altares. Nós vemos ver aqui Moloque, aonde sacrificavam crianças, aonde Moloque ele gostava, ele era um deus, a qual ele se alimentava de derramamento de sangue.
E nós vemos hoje, no mundo aí, sacrifícios de crianças, sangue sendo oferecido a outros demônios. Irmãos, isso tudo que eu estou te dizendo, são altares que foram levantados a outros deuses. Altar como é feito o sacrifício, como fazia naquele tempo, onde tinha 2 altares, onde Elias tinha um, e o povo que adorava outros deuses tinha outro. Os altares eram igual, e não é diferente desses altares. E aqui eu quero falar mais um outro, irmão, que era o Deus Mamon. Deus Mamon, nós vamos ver aqui Jesus dizendo que Mamon é o único que ele fala que é considerado como Deus. É o único. Você não vê Jesus falando de outros deuses na Bíblia, mas o único que ele se compara a Deus, que é meio equivalente a Deus com um D minúsculo, é Mamon. Mas irmão Cristo, o que é isso? Mamon é o Deus do dinheiro. Quantas e quantas pessoas estão sacrificando a sua vida por dinheiro, abandonando a sua fé, abandonando Deus por causa do dinheiro, de riquezas e de bens, deixando de ser quem é para poder se dar bem na vida e adorar a Deus. Mas aí não tem nenhum sacrifício. Será, irmãos? Mateus 6:24, ele vai dizer assim: ninguém pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um, ou amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou seja, a partir do momento que o dinheiro é algo mais valioso na tua vida, sabe quem você está sacrificando? A tua fé em Deus, o teu Deus. Você está colocando Mamon em primeiro lugar. Tem pessoas que só têm dinheiro, infelizmente, e é o Deus dela. São altares que foram construídos, mas eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para derrubar todos esses altares nessa noite, para restaurar o altar dele no lugar. Aleluia. E aqui eu quero colocar o tema da mensagem: qual é o seu Deus? Será que você pode olhar para si mesmo e verdadeiramente reconhecer qual é o teu Deus hoje? Irmão, mas eu aceitei Jesus. Ok, mas na determinada caminhada muitas coisas aconteceram, muitas coisas se foi, muitas coisas deixaram de ser. Mas e aí? Como está hoje o teu altar? Bate no peito assim, diga assim: eu sou o altar do Senhor. Sabe que é lindo em Jesus? Porque hoje você é o altar. Mas o que é que você tem colocado sobre o altar? Porque o sacrifício já foi colocado lá naquela cruz por mim e por você. Mas como assim, irmão Christian? Se o sacrifício é Jesus e eu sou o altar, por que não queima? Porque existe um segredo. Olha para o teu irmão, tem um segredo. Os altares podem ser até igual, mas tem um segredo. Olha aí, fala hashtag, pega a dica. Quando nós vamos ver, irmãos, os profetas de Baal não descem fogo, mas chega a vez de Elias. Elias começa fazendo algo como foi até ministrado pelo pastor André domingo. Ele fala: ei, achegai-vos aqui, vem cá, vem todo mundo. Vem aqui que o altar está no meio. E ele chama todo mundo para perto, porque o povo já não estava mais adorando ao Senhor. E a primeira coisa que ele faz não é simplesmente o altar como estava. Ele começa a colocar as 12 pedras, representando as 12 tribos de Judá. Ou seja, naquele momento, o que Elias estava fazendo? Elias naquele momento estava dizendo: estou restabelecendo o governo do Senhor neste altar. Eu vou dizer de novo, ele estava dizendo: eu vou restabelecer o governo do Senhor no altar. A pergunta é: qual é o teu governo? Quem te governa? Verdadeiramente é o Senhor? Ou no passado foi Ele?
A segunda coisa, que é interessante, que ele diz assim, ele fala assim, ele fala, Deus disse a ele, restabeleça as 12 pedras representando as 12 tribos, e depois ele diz que afirmou que estava restaurando o altar de Israel. Quem é Israel? Lembra de Jacó? Lembra quando Jacó lutou com Deus? Daqui não te largo até que me dê minha bênção. Lembra? É aquele altar que ele estava dizendo para Elias restaurar. Ele estava dizendo para aquele povo, ei, estou levantando novamente o governo das 12 tribos, e eu estou restaurando o altar de Israel, de Jacó, que era o pai de vocês lá atrás. A qual era Jacó? Aquele que lutou a noite inteira com Deus. Mas o que ele estava trazendo de mensagem para ele? Sabe qual era a mensagem que Deus estava trazendo para aquele povo naquele momento? Ei, restaura agora o altar daquele Deus que um dia você teve um encontro verdadeiro com Ele, porque você sabe quem Ele é. Então o altar de Deus, irmão, não é qualquer altar. Não é como Satanás faz, monta ali na encruzilhada, porque Satanás é apto a copiar, irmão. Satanás mais sabe fazer é copiar. Só que o que Deus faz não tem como copiar da mesma forma que Ele faz. Não tem, irmãos. Não tem. É literalmente esse altar que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar, ei, é esse altar que eu quero de ti nessa noite, para que você lembre lá atrás, lembra quem eu fui para você, lembra quando você mais precisou, que o teu irmão Esaú estava te seguindo, estava te perseguindo para matar Jacó, e você lutou comigo a noite inteira, e a partir daquele momento que eu toquei na tua coxa, no momento seguinte, eu mudei o teu nome de Jacó para Israel. Sabe aquele Deus a qual você verdadeiramente um dia lá atrás amava muito, estava todo o tempo querendo falar dele, e com o tempo passou. É esse Deus que ele está dizendo, viu, eu sou esse Deus na tua vida, é literalmente isso que eu sou na tua vida. E a terceira coisa que eu aprendo com Elias nessa passagem, irmãos, nós vamos ver, depois que Elias restaura o altar, ele coloca ali todo o holocausto, ele cava ali em torno do altar a valeta, e ele diz para o povo, ei, traz água. Mas, até como a Karina já ministrou aqui para vocês, fazia 3 anos que não, como assim traz água? Se não chovia, não tinha água naquele tempo. O que era mais valioso, prata ou água? A água, irmãos. O irmão Francisco ministrou aqui sobre Davi, onde Davi fala, eu não quero de graça esse terreno, eu quero pagar, porque eu não quero dar nada a Deus que não me custe nada. Mas sabe o que é interessante? Elias sabia quem era Deus, sim ou não? Mas e o povo? O povo se perdeu. O povo já não estava mais adorando a Deus. Só que quando ele fala da água, ele diz assim, tragam-me água. Ele estava falando, é o seguinte, o altar está aqui, eu já estabeleci o governo de Deus sobre o altar que representa as 12 tribos, eu já disse que esse altar é o mesmo altar de Jacó, que lutou com Deus e conhece Deus e se tornou Israel, então esse altar é de Israel, porém é o seguinte, não é simplesmente só isso, tem que ter algo mais, tem que ter algo que custe algo para você. E o que estava em falta? A água. Então ele diz, então é o seguinte, o altar está aqui, só que agora vocês, eu preciso pôr água, mas a água quem vai dar é vocês, não sou eu, porque quem precisa
verdadeiramente conhecer esse Deus, não sou eu, porque eu sei quem Deus é, mas e você? Então me traz água. E ele fala, ó, traz. E veio a primeira vez. Não ficou bom. Mais uma vez, o povo traz mais água. Mais uma vez, o povo traz água 3 vezes. E aí nós vemos o que Deus fez sobre o altar. Mas eu quero dizer para você, sabe? A realidade é uma só, irmãos. O altar do Senhor tem um elemento chave para que Ele manifeste na tua vida. Como diz o pastor Daniel, né, pastor? Pergunta para mim, por quê? Por quê, pastor? Porque precisa de um elemento. Sabe como chama esse elemento? Entrega. Não tem como você ter um altar de sacrifício ao Senhor se você não tiver entrega. Você é o altar do Senhor, o sacrifício é Jesus, mas tem que ter a tua entrega. Abraão entregou Isaac. Jacó entregou verdadeiramente quem ele era naquela luta com o Senhor. Jesus, ele disse: ninguém toma minha vida, eu a dou. Tem entrega aí ou não? Vocês estão vendo que tem que ter entrega? E aqui é o melhor de todos. João 3,16. Coloca João 3,16 aqui, por favor. João 3,16. Sabe por quê, irmãos? Quando se fala, Senhor, nós queremos ver o Senhor, e Jesus fala assim, olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Sabe por quê? Porque o Filho faz o que vê o Pai fazer. E olha que João 16, vai dizer aqui, 3,16. Porque Deus, tanto o quê? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo. Dá uma glória a Deus ao Senhor aí, irmão. Quem primeiro entregou? Deus. Por quê? Porque Ele te amou. Bate no peito e diz assim: Deus me ama. E por isso a primeira coisa que Ele entregou foi o Filho dele por amor a você. Mas a pergunta é: você ama mesmo ao Senhor? Verdadeiramente? Sabe, às vezes a gente fala assim, mas eu sinto falta do primeiro amor. Irmãos, o amor de Deus muda. Muda, pastora Jamile. O que mudou? Foi o amor de Deus ou o nosso amor que mudou? Porque a realidade é uma só. A gente ouve muito, eu te amo, mas as atitudes não condizem. Amar a Karina, amar o Bernardo é fácil. Amar o teu próximo é fácil. Outro dia nós entramos em uma conversa sobre a igreja verdadeira, de estar preparada a receber pessoas que verdadeiramente são pessoas que vêm do mundo, prostituta, mendigo, e nós estamos verdadeiramente preparados? Se algum de vocês aqui que tem filhos, que de repente vai crescer, e lá na frente teu filho fala, quero casar com a Zezinha da igreja, a Zezinha acabou de chegar e ela era uma prostituta, você vai aceitar? Nós precisamos verdadeiramente viver o verdadeiro evangelho, irmãos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas só entrega quem ama. Eu vou repetir. Só entrega quem ama. E o amor que eu estou dizendo não é simplesmente o amor só para comigo, mas é o amor seu para com Deus.
Porque se eu verdadeiramente amo a Deus, esse amor dele vai me constranger e eu vou amar o próximo. Segundo Timóteo 3, ele vai dizer assim: sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. O amor de muitos se esfriou, não vai se esfriar. Mas deixa eu te falar uma coisa: esse amor de muito que se esfriou não quer dizer que eu amava a tia Madalena e agora eu não estou amando mais ela. Esse amor não tem nada a ver com o meu irmão, esse amor tem a ver com o meu Deus. Muitos acham que é porque o irmão lá maltratou o outro, é porque o amor esfriou. Não, irmãos, é porque o teu amor com Deus se esfriou. Porque quando o teu amor está quente com Deus, você ama Ele verdadeiramente, você vai amar o teu irmão em qualquer circunstância, porque o amor que está em ti não é seu, é o amor dele. É o amor ágape, é o amor que Ele nunca deixou de te amar. Por isso que eu digo, Deus amou primeiro, depois Ele entregou. E a pergunta para você aqui nessa noite é: quais são os altares que você tem levantado? O que é que você precisa entregar nessa noite aqui, diante do altar do Senhor? Talvez você vai dizer: mas eu não tenho nada. Deixa eu lembrar para você a bodas do Cordeiro. O rei manda buscar as pessoas, os convidados especiais. Um dizia: eu não vou porque eu estou cuidando da minha fazenda. E ele vai no outro, o servo vai no outro: eu não vou porque agora eu comprei um negócio novo. Aí vai no outro: não vou porque eu estou cansado. Eu não vou porque agora eu sou rico. E ele volta e diz ao seu senhor, ele fica bravo, e ele fala assim: faz o seguinte, volta pela rua, pega todo mundo que estiver na rua, faz o convite para vir para a festa da boda dos cordeiros, e não só isso, entrega vestimentas novas para eles. O que é que você precisa deixar no altar do Senhor nessa noite? Eu não tenho dúvida que o Senhor vai manifestar a presença dEle grandemente neste lugar, irmãos. Eu não tenho dúvida disso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aumenta o som aí, Cris. Deixa Deus te usar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Não tem como eu ter um altar do Senhor se a essência do amor não tiver. Não tem como. O que é que você precisa entregar hoje? O Senhor te trouxe aqui para dizer para você que hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Talvez você vai dizer: mas irmão Cris, eu não amo mais. Mas o Senhor fala: vem aqui, traz aqui a sua frieza, que eu quero aquecer seu coração novamente. Mas a minha empresa, o meu dinheiro, o meu trabalho, porque é o meu cansaço. Entrega no altar. Eu quero te convidar a vir aqui na frente e entregar no altar do Senhor. O Senhor te chama nessa noite para restaurar altares. Assim como Elias disse, irmão, eu vou dizer para você: eu sei quem é Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo. A entrega nessa noite também é contigo. E eu quero te chamar, vem aqui diante do altar. Vem entregar ao Senhor. Cadê você que quer entregar no altar nessa noite? Sabe qual é o grande problema? Que existe um Deus que Ele chama, que é o maior gigante que tem, irmãos. E esse Deus chama eu, o Deus de Faraó. Que o Deus de Faraó, ele achava que ele era um semideus. O Deus de Faraó, ele era orgulhoso,
ele era soberbo, ele não olhava para si mesmo. Eu não sei, de repente, gigantes que estão dentro de você, que você precisa entregar no altar nessa noite, porque a vida cristã, todos os dias nós temos que matar o nosso eu. Todo dia que levanto eu tenho que quebrar o orgulho, eu tenho que quebrar a soberba, eu tenho que matar o velho Cristo que há em mim. E eu acho que não é diferente na tua vida. O altar está aqui, irmão. A entrega é tua. Mas eu estou com vergonha. Será que esse Deus que você serve é isso? Ah, eu não vou servir o Deus por causa da vergonha? Qual é o Deus que você... Qual é o seu Deus, irmão? Eu faço essa pergunta para você. Qual é o seu Deus? Aumenta os instrumentos aí em nome de Jesus. Edinho, deixa Deus te usar na guitarra, filho. Espírito Santo de Deus, toca os corações nessa noite, Senhor. Pai, sabemos que há altares sendo quebrados aqui neste lugar, e há altares que o Senhor está restaurando nessa noite, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti agora, toda a força do inferno, toda a resistência agora, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, vem com a Tua presença, vem com o Teu amor, diante desses altares, Senhor. O amor de muitos se esfriaria, ó Deus. Mas ainda há aqueles que não se dobraram a Jezabel. Ainda há aqueles que manteram firme o seu altar, Senhor. Ainda há homens e mulheres de Deus aqui nessa igreja, Senhor, que se rende a Ti, que se rende a Ti, Senhor. Entregue ao Senhor, querido. Entregue tudo no altar nessa noite. Ouve, meu Senhor, para que este povo possa saber que Tu és Deus e que Tu tens feito se envolver novamente em seu coração. Então, que o fogo do Senhor venha sobre o sacrifício nessa noite. Receba a presença de Deus. Receba o fogo de Deus sobre a tua vida. Receba a presença do Senhor. Recebe o fogo. Recebe o fogo. Recebe o fogo. Recebe o fogo no altar. Recebe o fogo. Recebe o fogo. Recebe o fogo. Uma salva de palmas ao Senhor, amado. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Que presença, né? Deus é lindo, irmãos. Ele nos cata de jeito, Ele nos aperta, mas depois Ele vem com o amor dEle e nos constrange com esse amor. Aleluia, literalmente é pão, carne e pão.
esse altar venha ficar com a chama queimando a todo tempo, irmão. Nunca esqueça que a diferença não está no altar, mas está na essência que você coloca no altar. Isso vai fazer a diferença no altar. E o amor ao Senhor